Boa tarde a todas, a todos e a todos. Agora vamos para o nosso segundo tempo, segundo turno do primeiro encontro. Deixa eu pescar, que o nome é muito bonito, né? Foi muito bem elaborado, né? Primeiro encontro, Educação, Saúde Mental e Natureza. Contribuições da pesquisa em psicologia escolar, desenvolvimento humano e saúde em tempos de pandemia de Covid. Na nossa tarde de agora, vamos ter a mesa redonda com o tema Saúde, Saúde Mental e Natureza. O que dizem pesquisadores brasileiros sobre o tema? Os convidados e os respectivos subtemas. Doutora Laura Vilares de Freitas, Instituto de Psicologia da USP, com o tema Nise da Silveira e a natureza no cuidado com o sofrimento psíquico. O professor Dr. Ricardo Gelman, consórcio acadêmico brasileiro de saúde integrativa. Vai falar sobre impactos de atividades da medicina integrativa relacionadas com a natureza na saúde integral dos usuários do HC. E o professor Danilo Guimarães, do Instituto de Psicologia da USP, Rede de Atenção à Pessoa Indígena do IPUSP e sua importância para a saúde mental. E quem vai estar coordenando essa mesa sou eu, professor Dr. Fausto Negreiros, da Universidade de Brasília. Tá? Boa tarde a todos. Vou pedir os colegas da mesa para se retirar aqui comigo, para a gente dar maior espaço para a apresentação da professora Laura. Boa tarde, professora. Boa tarde. Bom, gente, boa tarde. Super bom estar aqui, gostoso, prazeroso, importante. Eu estou achando o evento muito bonito, assisti a maior parte da manhã. É emocionante até, né? É uma coisa tão simples, né? Educação, natureza, criança, e tão importante. E, então, eu estou contente de estar aqui, agradeço o convite, a Marilene, a Bia, e essa mesa também interessante enquanto mesa, estou curiosa do que a gente vai poder falar. Bom, a Bia me trouxe um desafio que ela já vem trazendo há algum tempo, né, Bia? Que é falar da relação da Nise da Silveira com a natureza, né? No cuidado com o sofrimento psíquico. Por que eu falo que ela vem trazendo há algum tempo? A gente se conhece faz muito tempo, e são conversas por aí. E a Nise da Silveira, eu vou contar um pouquinho, resumidamente, a história dela, para quem talvez ainda não conheça. Imagino que muita gente conhece. É uma personalidade... Se desse para apagar essa luz aqui... acho que ajudaria. É uma personalidade importante, né? Até esse ano teve toda uma polêmica com o governo dela ser reconhecida como a personalidade no Brasil, né? E ela é realmente, porque ela revolucionou muito o trabalho com psicóticos, né? E então o desafio que a Bia coloca é essa relação, né? De algum jeito, entre esse trabalho dela com o trabalho da educação, né, que esse evento está focando mais, né? Eu tenho uma formação mais clínica, um pouco na psicologia junguiana, que é a psicologia que a Nise acabou descobrindo, ou sendo descoberta, é toda uma questão. E então eu vou ver um pouco assim o que eu achei. É um desafio porque a gente acha muita coisa da Nise em relação à arte, né? E ateliês terapêuticos, oficinas de atividades manuais, muita coisa a gente acha, tem publicações bonitas, tem tudo. A natureza, a gente não acha ela falando tanto, né? Então, primeiro eu vou situá-la um pouco, vou fazer um pouco de relação com outros autores, Jung, e depois, da natureza, a gente vê uma relação com... Porque, na verdade, eu estava aqui de manhã curtindo a mesa, né, aproveitando, e, ao mesmo tempo, pensando que falar da natureza é... Do que a gente está falando, né? O que é essa natureza? É um objeto de estudo? Ou é algo que nos permeia? Ou somos nós? Então, tem uma visão de mundo imbuída nessa natureza, né? E a Nise acabou encontrando a visão de mundo onde ela se apoia, porque ela era uma mulher prática, né? Ela já se formou, foi trabalhar no hospital psiquiátrico, depois teve que sair, foi presa, depois ficou alguns anos na clandestinidade, mas voltou a trabalhar no hospital psiquiátrico e ela interagia com os pacientes, né?
mas ela achou uma fundamentação para o trabalho dela, e ela ia fazendo o que ela acreditava. Em Spinoza e no Jung, na psicologia do Jung, basicamente. Né? Então, e o Jung é outro, que ele não. Eu fui nas obras completas do Jung procurar tudo que ele fala sobre natureza. Não era um tema, né, gente? Hoje que é esse baita tema que está nos trazendo aqui, não se tematizava a natureza. Né? Então, é interessante a gente ver, quer dizer, essa visão de ser humano, visão de mundo, visão de ambiente, que interessa, que é o que ela vai achar no Spinoza e no Jung. E aí tem um pedaço dela que é muito interessante, que é o amor dela pelos animais. Né? E o amor pelos animais e o convite e a abertura que ela fazia aos animais para serem coterapeutas, pura e simplesmente. E, às vezes, ela dizia muito melhores terapeutas do que os humanos, né? Por algumas qualidades que a gente vai poder ver. Então, é isso que eu acho que eu vou conseguir destacar. Tá? Então, assim, para a gente passar rápido pela vida dela, ela é bem uma mulher do século XX, porque ela nasceu em 1905 e morreu em 1999. Né? Quase que não podia ser mais do século XX do que ela. Né? Maceió, no Rio de Janeiro. Ela fez medicina na Bahia, né, nesse meio. Ela já se formou médica psiquiatra muito jovem. Ela entrou na faculdade com 16 anos, de medicina na Bahia. Era a única mulher num bando de homens, 157, se não me engano, 167 homens. Né? Mas ela se formou, ela fez uma tese, na época, hoje a gente chamaria talvez de TCC, né? Que era sobre a criminalidade da mulher no Brasil. Então, já é interessante ela já focalizar a mulher, isso em 1926. Focalizar a mulher, focalizar a criminalidade e o Brasil, quer dizer, ela já tinha um olhar para um contexto maior. Né? Aí ela presta um concurso e vai trabalhar no Hospital da Praia Vermelha, no Rio, só que uma enfermeira delata ela, tem um 3 errado ali, é A, né, 1937, delata o seguinte, que ela tinha um livro marxista na mesa de trabalho dela, e por isso ela é presa. Né? E ela fica 16 meses presa, mas assim, ela não tinha nenhuma prova contra ela, além de ter o livro. Né? Ela participou do Partido Comunista antes, mas também foi expulsa porque achavam que ela era muito trotskista. Então, a parte revolucionária dela foi feita dentro do hospital, né, basicamente, depois. Né? Mas ela viu coisas muito ruins. Ela diz que fala um pouquinho desse período do hospital, mas ela conviveu com pessoas importantes. O Graciliano Ramos escreve sobre ela, né, em Memórias do Cárcere. E, quando ela sai, ela já estava casada, ela fica um pouco na clandestinidade, porque a situação ainda não estava muito segura, ela e o marido. Eles vão um pouco para a Bahia, voltam, e é uma época que ela estuda muito. Então, aí que ela descobre o Spinoza. Então, ela vai ler o Spinoza, vai se fundamentar nele, tem uma visão importante. Aí ela é chamada, depois ela é realocada, não sei, no hospital público, né, de Engenho de Dentro, para trabalhar como psiquiatra. E ela entra em choque com a psiquiatria da época, que era eletrochoque, coma insulínico, confinamento. Né? Ela se recusa a fazer qualquer um desses procedimentos. Então, ela é meio que desprezada e mandam ela para uma ala lá que estava meio abandonada, que era essa de terapêutica ocupacional, esse STOR, né? Setor de Terapêutica Ocupacional e Reabilitação. E ela vai, e era uma coisa bem largada, e os pacientes lá tinham que fazer coisas úteis para o hospital, tipo faxina, alguns concertos, trabalhos de manhã. Eles eram forçados a fazer esses trabalhos, e se mantinham lá. E ela fica muito, muito indignada,
com isso, tira os pacientes da faxina, dos trabalhos, e começa a montar oficinas, né? Mas oficinas, ateliê, é mais ateliê até a palavra que ela usa. Ela valoriza muito a pintura, porque ela tinha contatos no meio literário e no meio das artes visuais, né? No Rio, amizades com críticos de arte e tal. Então, ela monta ateliês de pintura e põe os pacientes para pintar, e a coisa vai mudando, né? Vai mudando o clima do hospital, o clima daqueles pacientes, e aí que começa o grande trabalho dela, não sem muita oposição, porque desprezavam, às vezes tiravam os pacientes para fazer uma lobotomia, depois o paciente não conseguia voltar, e ela vai deixando os animais entrarem, cachorros e gatos, sobretudo, e às vezes ou vinha a vigilância sanitária, ou as pessoas falavam que não podia ter isso, e ela percebia que os pacientes se ligavam aos animais, né, e que eles tinham um papel de coterapeutas. Então, ela era muito batalhadora. Aí ela ficou perguntando, porque o tempo todo ela valoriza o processo de pintura, de expressão dos pacientes, né? É isso que ela queria, que eles se expressassem. A maioria não falava muito, não se comunicava, não tinha relações interpessoais, mas, se ela desse um pincel e tinta na mão, eles poderiam se expressar. E ela valorizava isso. Não tanto o produto, né? Ela não dizia, faça isso, faça aquilo, ou lembre de alguma coisa e faça. Era mais o processo. Só que ficaram os produtos, né? As obras, as pinturas, tal. E é muito interessante, porque ela ficou pensando, mas o que fazer com esses produtos, né? Com essas obras? E aí ela teve o insight de fazer um museu, porque ela foi chegando à conclusão que aquelas obras eram um depositário é um patrimônio da humanidade. Quer dizer, ela valorizou as obras, né? E também ela já embasou num lugar de patrimônio, de cultura, de arte, né? Que foi uma grande sacada, né? Podia ficar tudo arquivado lá como obras dos pacientes, mas ela falou, não, isso aqui tem um valor, né? Tanto que hoje o museu existe até hoje, lá tem dezenas de milhares de trabalhos de pacientes, e tem muitas publicações e inspira muita coisa. Na década de 50, aconteceram duas coisas importantes. Esses trabalhos dos museus, ela começou a reconhecer algumas formas comuns entre os vários pacientes, né? Esse trabalho que ela levou para o museu. E aí ela ouviu falar de mandalas, que são aquelas formas circulares, concêntricas. E ela falou, nossa, isso aqui, o que é isso? Quem que estuda isso? E aí ela ouviu falar do Jung, na Suíça, que estaria falando alguma coisa sobre mandalas, né? O Jung, na Primeira Guerra, o Jung também era médico psiquiatra, ele tinha servido num campo de refugiados ingleses como médico, e ele conta que ele, nas horas livres e difíceis, as duas coisas, né, ele se punha a desenhar espontaneamente, e que ele desenhou muitas mandalas. Hoje a gente tem isso no livro vermelho do Jung, aparecem muitas dessas mandalas, né? Mas, na época, esse livro só foi publicado em 2008. Então, na época, ele era uma coisa, mas ele estava escrevendo sobre mandalas, porque existem mandalas para meditação no Oriente, existem mandalas como uma estrutura para construir uma cidade, né? Existem mandalas... É como se a mandala fosse uma forma básica, que contém uma totalidade, por ser redonda, por ter uma organização. E ela escreveu uma carta para o Jung, falando que ela tinha muitos pacientes, mandou umas fotos dos pacientes dela e ficou esperando uma resposta. E ele respondeu pela secretária, achando muito interessante, chamando ela escreveu em francês de monsieur, de senhor Silveira, nem percebeu que era uma mulher, mas ele valorizou as mandalas e disse para ela, convidou-a para participar, levar esses trabalhos para um congresso de psiquiatria em Paris.
o que ela acabou fazendo em 57. E aí eles começaram uma certa relação. Ela estudou um pouco lá em Zurique, em 2 períodos, passou um ano, depois passou um ano. Ela fez análise junguiana, supervisão, então ela teve essa influência, estudou bastante e publicou depois as ideias do Jung e montou no Rio um grupo de estudos sobre a psicologia do Jung, que existe até hoje, de alguma maneira, né? Então, isso foi importante. A Casa das Palmeiras, o que era? Na época, esses pacientes eram internados, ficavam lá, e os que tinham alta, eventualmente, que não eram todos, iam para casa e tinham um índice de mais de 70% de reinternação. Né? Aí eles começaram a pensar nisso. O que acontece que esses pacientes não conseguem voltar para a vida deles? Né? É uma pergunta ampla, complicada e difícil, mas ela falou, bom, e se eles pudessem passar um período da tarde, ainda conosco? Aí ela arrumou um andar de um prédio, que era um centro clínico, médico, não sei o quê, e fez o primeiro hospital-dia do Brasil, né, que foi a Casa das Palmeiras. E era interessante, porque, em vez de chamar de centro clínico, psiquiátrico, eles chamaram de Casa das Palmeiras. Aí a Anise tinha um rigor com a denominação. Né? Então, ela não chamava os internos de pacientes, ela fala, eles não são pacientes. No máximo, eles são nossos clientes, a gente que tem que servir a eles. Né? E ela falou, mas nem clientes, eu chamo cada um pelo nome, ela conseguia saber o nome de cada um. Né? E depois a Casa das Palmeiras também tinha um nome lá, oficial, centro, não sei o quê. E aí, alguém da equipe, porque ela tinha voluntários que ajudavam nos ateliês, falou, mas olha que bonita, tem essas palmeiras na frente. E aí virou a Casa das Palmeiras, e até hoje, embora já tenha se mudado 2 vezes, ainda se chama a Casa das Palmeiras. Então, ela tinha esse rigor. Né? E também com a questão do diagnóstico, porque ela dizia, o que adianta a gente fazer um diagnóstico e chamar o paciente disso e daquilo? Não vai mudar nada, ele precisa se expressar, né? Mostrar o conteúdo dele e ver se algo se transforma com isso. Né? Então, ela tinha essa preocupação com as palavras, embora ela trabalhasse com pacientes que mal se comunicavam. Né? Bom, ainda estou aqui. Aí, isso aqui é para dar uma introdução histórica. Aí, gente, eu selecionei as fotos autênticas. Tem muita foto de um filme que foi feito, né, da Anise, que vocês devem ter assistido, mas eu peguei as fotos originais do ateliê, que aí a gente já vê a natureza, né? Porque o Jung, quando ele comentou os trabalhos que a Anise mostrou para ele dos pacientes do Rio de Janeiro, ele falou, nossa, mas esses pacientes devem estar produzindo num clima muito amoroso, muito afetivo, o Jung comentou. Né? Isso fez um pouco a Anise prestar mais atenção ainda, porque era mesmo, porque ela orientava os monitores a não interferirem, nada, né? A estarem à disposição. Né? E se o paciente tivesse com alguma coisa assim, não conseguia fazer, queria fugir da atividade, talvez ajudar um pouco a ver se ele conseguia ficar. Né? Ou se ele ficava numa coisa muito maníaca, talvez ajudar um pouco, mas só isso. Né? Nada além disso. Então, a gente vê aqui, isso aqui é um hospital psiquiátrico. Né? Se a gente pensar, que imagem bonita para ser. E são pacientes, aquela ali atrás é a Adelina, que é uma paciente famosa. Ali ela está orientando. Então, era um setor com esse clima, sempre que possível, né? Se a gente pensa em natureza. Então, até que ponto esse clima não era também muito responsável pelo que acontecia lá, né? Bom, aí ela começou a ir fundamentando as ideias dela. Né? As ideias não, o trabalho dela. E ela começou a perceber que o mais importante era o afeto.
Tanto que isso aqui são pinturas dos pacientes dela. Alguns foram considerados artistas mesmo, né? Foram reconhecidos. Esse aqui, por exemplo, o Emídio, é considerado um artista. E ela fala, é o afeto que catalisa as emoções, e as emoções, assim, podem trazer alguma expressão. Se a gente pensar um pouco nas ideias do Jung, o que o Jung propõe como uma atitude para o que possa ser expresso por um paciente? Ele propõe, primeiro, que você ajude aquilo a se expressar. Né? Aquilo precisa ganhar uma forma, um nome, uma cor, um jeito. Pode ser um enredo, pode ser uma imagem, pode ser uma escultura, pode ser um gesto, uma dança, um movimento, mas precisa ganhar uma forma. Né? Então, você precisa dar expressão. E, nesse momento, o que a pessoa pode fazer? Pode ser um paciente psicótico, pode ser uma criança. Né? Tem que se entregar ao conteúdo, tem que ser aquele conteúdo. A hora que você é, aquilo sai. Né? Pode ser um gesto, um traço. Né? Então, essa expressão. Aí o Jung propõe, num segundo momento, é quase como uma contemplação. A palavra em alemão significa também gestação. Como se você deixasse aquilo que está expresso engravidar-se. Né? Aquilo tomar um sentido. E aí a pessoa contempla. Ela convive com aquilo. Né? Então, toma uma distância, porque a entrega não tem distância, né, entre o sujeito e o objeto. 10. Socorro, socorro, socorro. Tempo. E aí, então, esse momento da contemplação, né, de tomar essa distância e interagir com aquilo. E o terceiro momento é o momento do confronto. O Jung valorizava muito o confronto com as imagens que surgiam, porque o confronto, assim, aí a consciência fala, olha, isso faz sentido, isso não faz, eu vou levar isso para a minha vida, ou isso vai ser só um exercício de imaginação, ou eu vou negociar com essa imagem. Né? Esse terceiro momento não é muito enfatizado nesses trabalhos, muitas vezes, por muitos pacientes, tanto que alguns são pacientes que ficaram lá. Mas eles conseguiram muita coisa. Né? Bom, então eu vou ter que acelerar um pouco. A Nise também comenta, ela publicou um livreto lá em 1966 sobre essa atividade no ateliê, e ali ela fala sobre o material do trabalho. Né? Então, ela vai dizer que o material é muito importante, porque os pacientes profundamente regredidos aceitam melhor os materiais longamente experimentados pela espécie humana através de sua evolução. Areia da praia, barro, fibras, madeira, etc. Os materiais são tanto melhor aceitos quanto mais próximos da natureza. Plantas, animais, quanto mais dóceis, barro, fibras, mais fecundos. Às vezes, uma coisinha que não tem nenhum valor e aquilo ganha um sentido, né? Se transforma. Mais mágicos, que são materiais que se transformam facilmente, tais como as tintas que saltam dos tubos de tinta e aí misturam as cores e tudo se transforma, ou o barro. Né? E aí a gente pode tentar, mas não vai dar tempo, falar um pouquinho do Gaston Bachelard, que a Nise também andou estudando, que vai falar dessa relação com os elementos e os materiais. E aí fala de um jeito que cada elemento expressa uma atitude psíquica, expressa uma qualidade psíquica. Isso que nos interessa, né? A gente fazer essa relação do elemento e da atitude e da qualidade. Né? Então, a qualidade do elemento terra é uma qualidade que tem uma fixação, né? Ela é definida. A qualidade do elemento água é algo que flui. Do fogo é algo que incendeia, que muda, que inspira. Né? Assim, super resumindo. Né? Então, outra coisa que a Nise valorizava muito é que o paciente tivesse prazer no que ele estivesse fazendo, nunca forçar.
Então, o prazer, ela fala do brincar, que é uma outra aproximação com as crianças, né? A coisa do sintoma, né? Que os pacientes tinham sintomas. Ela falava nunca enfrentar o sintoma, ao contrário, acolher e deixar aquilo se expressar, né? Então, como isso era importante. Acho que eu vou parar aqui. Bom, outro que a Anise se inspirou muito foi o Artaud, que era um artista francês, escritor, dramaturgo. O Artaud, ele era muito criativo, mas ele teve o que foi considerado um surto e ficou internado mais de 7 anos. E tomou muito eletrochoque, e ele escrevia para os médicos pedindo para parar, porque ele falava com os eletrochoques, falava, isso está me prejudicando, né? A minha imaginação, a minha expressão, e ele, durante 7 anos, não pararam, mas depois ele saiu e aí ele continuou a escrever. E aí ele escreve, isso que encantou a Anise, ele escrevia, que ele fala, olha, são inumeráveis os estados do ser e são cada vez mais perigosos. Então, ele veio trazendo essa visão de pluralidade, de muitos estados do ser, isso que encantou a Anise. E ele faz uma outra distinção, porque ele fala de estados em que é possível entrar em contato com algo muito nobre, ele usa a palavra nobre, né, que, em termos junguianos, seria algo do luminoso, algo assim da totalidade, algo com essa qualidade. E outros estados são sombrios, para baixo, pesados, né? E a Anise e ela vai relacionar isso com a psicologia do Jung, que o Jung também fala, né? De possibilidades de contato com a nobreza. O Jung não usa essa palavra nobreza, com o arquetípico luminoso e com o que é mais sombrio na nossa personalidade, né? E é como se o Artaud tivesse percebido isso e ajudado a Anise nessa discriminação, porque aí você pode ver, mesmo num psicótico, uma expressão de algo, de uma natureza, entre aspas, nobre, né? Algo arquetípico, algo muito importante. Por isso que os que são considerados artistas, se bem que às vezes quem considera é que é a questão, né? De alguma forma, é como se eles... O artista é aquele que acessa, né, o arquetípico e é reconhecido como tal. Isso precisa ser, seja psicótico ou não, né? E isso precisa ser reconhecido. E, de alguma maneira, para o Jung, todos nós podemos acessar, né? A questão é acessar, se inspirar e, eventualmente, se diferenciar daquilo. Né? A Anise comparava o Artaud ao Carlos Pertuis, que era um paciente, ela falou que tinha umas visões místicas. E ela dizia, o Carlos acessou essa camada, mas ele se perdeu. Ele nunca mais voltou a ser o Carlos. O Artaud acessou e percebeu que tinha acessado e que tinha uma camada mais sombria e escreveu a respeito. Essa é a diferença, mas que existe essa camada, existe. E o fato de existir essa camada nos ajuda a ter uma atitude da vida que é menos onipotente, menos arrogante, menos de respeito, né, à natureza, de respeito a tudo que a gente puder. Aí, eu vou ter que acelerar, a Anise viu no Spinoza também um Deus que era o Deus que favorecia essa atitude, né? Não um Deus lá em cima, que tem que ser respeitado e temido, mas o Deus que está na natureza e que é uma coisa só, né? A natureza, o Deus, o ser humano. E que, de novo, ele valoriza o afeto e os afetos alegres, né? O Spinoza dizia, os afetos que se relacionam com a natureza. E a Anise escreve um livro que se chama Cartas a Spinoza, conversando com ele e trazendo situações dos pacientes e vendo o que ele diz. Ela faz um exercício de imaginação bem interessante, né? Aqui ela com Jung, né? Então, isso aqui ela em Paris, na exposição, as mandalhas dos arquétipos, o poder da imaginação. Jung diz que a psique ela se autorregula, isso que a Anise se encantou,
né? Que assim, se a gente não atrapalhar, o paciente pode se autorregular, né? E a questão da alquimia, porque o Jung vai dizer que o que fundamenta o trabalho dele, assim, intelectualmente, os precursores da visão de mundo que ele tem no século XX são os alquimistas, porque os alquimistas, séculos antes, tinham uma consideração com a matéria e com a natureza muito especial, que era uma consideração de respeito, de alteridade, né? E que, para a psicologia profunda, a gente precisa recuperar isso, ou a gente precisa não perder isso, a gente nasceria com essa consideração. Então, esse é um outro embasamento para a natureza. E é interessante, porque a Nise pegou esse aspecto mais no Spinoza, e o Jung pegou mais na alquimia. O Jung não fala do Spinoza e a Nise não fala da alquimia. Mas eu vejo uma relação direta ali, né, nessa história da consideração pela natureza, por aquilo que é o outro. Aqui, de novo, ó, isso é o ateliê, gente, isso é o hospital psiquiátrico da Nise da Silveira. Né? Olha a natureza. Né? Olha a natureza. E tem trabalhos com barro lindíssimos. Aqui também, ela diz que a criatividade que existe em cada um, ela buscava essa criatividade preservada nos pacientes. Eu estou resumindo, porque acho que o tempo já está dando, né? Aí tem a questão dos animais, que a Nise vai fazer uma relação da tortura com que a gente trata os animais, esses experimentos com os animais, com a tortura que o ser humano faz com ele mesmo. Ela sugere que se faça a farra do boi, no lugar da farra do boi, se monte um lugar de cultura, um coreto para música. Enfim, o último livro que ela escreveu era sobre os gatos. Eu estou acabando. Valorizando os gatos. Como coterapia. Ela diz que esses animais, cães e gatos, têm mais estabilidade do que nós. A gente faz uma coisa, agora eu já estou pensando no relógio e no conteúdo, já estou me perdendo. Eu estou dividida. Ela diz que os animais não se dividem, têm estabilidade. Então, por isso, os gatos são bons companheiros para pessoas divididas. Esse é o último slide. Obrigada. Continuando nossa mesa, convidar aqui o professor Ricardo Gelman, do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos, a todas. Vamos só localizar aqui nossa apresentação. Acho que eu vou, depois dessa tua fala, eu vou homenagear minha aula ao Rodolfo Pedroso, meu Golden Retriever, que trabalhou como coterapeuta durante 11 anos comigo. Faleceu há uns 2 anos atrás, mas era um grande companheiro. Eu sou pediatra e médico da família. Dentro da Sociedade de Pediatria de São Paulo, a gente tem um núcleo de medicina integrativa que incorpora esse tema da natureza. E dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente formou um GT de saúde e natureza para produzir documentos em parceria com o Instituto Alana, inclusive, que hoje de manhã teve a apresentação da Bebel Barros. E também sou professor de pós-graduação de Pediatria Integrativa, que um dos capítulos é Criança e Natureza. Então, é um tema muito caro, muito importante, muito central, não só para mim, mas para todos aqui, em tempo de pandemia, em que o tema natureza é muito central. E também, de 97 a 99, eu fiz uma formação na Escócia de fenomenologia goetheana, em que a gente teve oportunidades, foi um curso para 10 artistas, 10 cientistas, de entrar em contato com uma metodologia muito profunda. E dou aula há 20 anos disso. Então, o consórcio que eu estou representando, ele é uma rede de pesquisadores brasileiros, nessa área que a Organização Mundial da Saúde chama de medicinas tradicionais, complementares e integrativas,
que inclui a medicina indígena, mas que aqui no Brasil a política que cuida dessa área é separada da política de medicina tradicional indígena. É interessante, no Brasil está divorciado essas duas políticas, né? Que aqui é chamado de práticas integrativas. E o consórcio faz parte dessa rede internacional, que inclui uns 5 países, e fazemos parte de outras redes também. Também faz parte da rede Saúde e Natureza, que outros colegas aqui presentes, como o Lucas, a Raquel, fazem parte, que envolve mais 100 pessoas. Nossos parceiros nacionais, muito forte a OPAS, e internacionais, a gente trabalha com vários parceiros. O consórcio ele tem 14 comitês, juntando 90 pesquisadores brasileiros de mais de 60 universidades, e alguns têm ligação direta com esse tema que a gente vai falar hoje, que é o Comitê de Produtos Naturais, em que a gente realizou um congresso grande agora de saúde de plantas medicinais no debate sobre a conservação planetária, e também um comitê de pediatria, saúde mental, espiritualidade e saúde e natureza. O principal produto que eu já vou deixar aqui como proposta para o fim desse evento, da gente fazer, é um mapa de evidência de saúde e natureza para o Brasil, porque a gente tem feito isso para o Ministério da Saúde. A gente fez até hoje 22 mapas de evidência, juntando as revisões sistemáticas da área. A gente faz junto com a BIREM, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, e até hoje que interfere muito, faz muita interface com a área de soluções baseadas na natureza, porque o estado de consciência de mindfulness, de atenção plena, é muito usada como intervenção ligada à natureza, e o Kabat-Zinn organizou essa forma de intervenção num protocolo de 8 semanas, gerando o aplicativo de celular mais baixado no mundo, que é o Calm, e é uma área de pesquisa fortíssima nos últimos 20 anos. Quando a gente analisou para o Ministério o que a área integrativa mais tem para oferecer como benefício, o que aparece mais é saúde mental. Ansiedade, depressão, insônia, estresse, depois vem as outras áreas. E quando a gente fez um mapa para o Covid-19, no primeiro mapeamento não apareceu muita coisa. Aí a gente fez um segundo para o COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, e apareceu uma coisa muito interessante. Apareceram 41 revisões temáticas, para a área, vamos dizer assim, dos sintomas do Covid, basicamente só plantas chinesas, fitoterapia chinesa, que não tem no Brasil regulamentado. Mas quando a gente olhou o tema saúde mental para o Covid-19, aí apareceu esse artigo, Mindfulness associada à natureza para saúde mental no Covid-19. Então, a área se você coloca no PubMed, que é um jeito da gente pesquisar o que tem de saúde e natureza, aparece um monte de nomenclatura nova, que são chamadas intervenções baseadas na natureza ou soluções baseadas na natureza. Então, é uma área bem nova, inclusive como descritor, para a gente pesquisar o que tem na área. A gente produziu esse livro para o Covid-19, que foi a trajetória de uma enfermeira usando as práticas integrativas, e começamos com a meditação. Esse livro ele é baixado gratuitamente, eu vou passar depois para a Marilene, para passar para todo mundo. Aliás, eu esqueci de agradecer o convite, comecei a falar sem agradecer o convite. Marilene, agradecer o convite da palestra. Mas esse livro, ele apresenta as evidências. Ali o começo que é o fim do livro, né? Terminar com escaldapé. E valorizar a vacinação. Aqui mostra cada página de uma prática integrativa para o Covid-19. O que eu queria chamar a atenção é que a gente observou algumas intervenções ligadas à natureza também para o Covid-19, como eu vou falar. O nosso Comitê de Saúde e Natureza, coordenado pelo professor Fernando Binhardi e Karina Pavão, da Unifesp e da Unesp de Botucatu, tem reunido pesquisadores na área. Aqui o trabalho do projeto Florescer na Mata, do Fernando Binhardi. Mas o que eu queria chamar a atenção é a parceria que a gente começou a fazer com a USP na área dessa grande aliança chamada Planetary Health Alliance, que é um movimento que começou em Harvard e entrou pela USP, pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, que está em conexão também com essa rede de saúde e natureza, que é uma rede gigantesca, que muitos de nós fazemos parte.
Então, o conceito de saúde planetária, eu acho que ele vem... São alguns conceitos fundamentais que a gente tem no mundo hoje. Um é saúde planetária, que mostra como a nossa saúde é totalmente relacionada ao planeta como um todo. Essa conexão entre a necessidade da preservação ambiental junto com a preservação da saúde humana. Nós, natureza, é uma coisa só. Segundo é o conceito do OMS de One Health, considerando que a saúde animal e vegetal é indissociada da humana. Então, a gente está vivendo um outro momento que, para alguém que trabalha como clínico, como eu, como todos que trabalham na área clínica, viver o momento atual é como se você estivesse atendendo um paciente e tivesse um tsunami do lado de fora do consultório, e você está achando que você está fazendo uma relação profunda ali e seu consultório vai ser devastado por uma onda. Essa é a crise que a gente está vendo hoje. Não dá mais para deixar de trazer para a pauta o tema da saúde planetária. É um campo multidisciplinar, é um movimento global, né, mostrando toda a mudança ambiental como se fosse uma febre, uma seca, que atinge o ser humano e atinge o planeta ao mesmo tempo. Então, esse conceito, ele está fazendo com que várias instituições se unam para essa questão. Então, enquanto a gente teve ganhos com a saúde pública nos últimos anos, mortalidade, uma expectativa de vida, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um drama sem precedentes, que se considera que até 2050, se a gente não mudar, a gente vai ter problemas muito mais sérios. Isso afeta basicamente a saúde mental e depois cardiovascular, respiratória e tudo que vem de uma maneira indiretamente. Eu vou passar um pouco mais rápido essa questão, mas obviamente é uma mudança que está ligada à urbanização. A urbanização leva a um estilo de vida dissociado da natureza, e isso está na base do problema, e a gente não tem como voltar para a área rural. Então, estamos vivendo um problema de mudança total da relação com a cidade. Esse é o momento agora. A gente tem que repensar a relação com a cidade e repensar os espaços públicos verdes como parte das soluções do nosso estilo de vida. Tem um estudo do Paulo Saldiva, aqui da USP, muito interessante, que mostra que a cada estação de metrô, a partir do epicentro mais rico da cidade, você perde alguns anos de vida. Isso tem relação em direção à periferia, isso tem relação totalmente com a dissociação com as áreas verdes, né? Então, a gente está falando de um ecossistema muito desigual, né? E esse termo déficit de natureza é um termo que eu vou citar, não sei se de manhã foi falado sobre isso, esse conceito que eu vou trazer. Então, a mudança vai exigir todo um trabalho de colaboração social de vários setores para a gente poder mexer. Então, aqui ao lado, no Centro de Esportes da USP, no CP-USP, a gente tem um programa chamado Projeto Sustentabilidade USP, que envolve vários grupos. Às quintas-feiras, essa é a Thais Mauad, uma das coordenadoras do projeto, da Faculdade de Medicina aqui da USP, em que a gente sai do livro e vai para a enxada, e começa a estudar as plantas e buscando uma reconexão. Isso acontece aqui do lado do Instituto de Psicologia. Isso aqui é a produção local daqui mesmo. A gente faz lanchinho, pessoal. Quem tiver interesse. Falando de metodologias dessa relação com a natureza, eu queria citar a ecopsicologia, que é uma das áreas bem fortes, e esse autor de 92, ele fala dessa necessidade de transpor o abismo entre a dimensão psicológica e a dimensão ecológica, e ver as necessidades do planeta, as necessidades da pessoa como um contínuo. Eu não vou ler tudo isso, mas essa apresentação eu vou deixar para vocês. E o Marco Aurélio Bilibio, ele escreveu esse ano sobre essa necessidade de um caminho em direção ao senso de pertencimento, mostrando que a psique e a relação com o mundo vivo fazem parte de uma integração que a gente tem que resgatar. O nosso comitê de pediatria integrativa, que eu coordeno com a experiência pela USP e o Cláudio Lem pela Unifesp,
tem vários atores, e a gente começou a discutir a questão da natureza dentro da saúde da criança. Eu sei que foi o tema da manhã de hoje, mas eu quero só citar que em 2019 a gente fez um simpósio com 10 países e criou um documento chamado São Paulo Agreement, Declaração São Paulo, colocando de uma maneira muito importante a necessidade da integração do desenvolvimento da criança com a natureza. Então, aqui embaixo tem uma frase que a gente traduziu: o respeito e a preservação do ambiente natural não são apenas a base da vida para gerações futuras, mas são também essenciais para o desenvolvimento saudável da criança e base de muitas terapias tradicionais e complementares. Olhando o desenvolvimento humano e respeitando a filogênese, nossa natureza animal, considerando que o cérebro mais primitivo do ser humano, que é chamado cérebro reptiliano, hoje ele é considerado um iceberg, cuja ponta está no hipocampo, hipotálamo, e a base está na região intestinal, onde a gente tem 90% da produção de serotonina. Então, depressão, do ponto de vista da neurociência, não é mais um problema de cabeça, é um problema abdominal. É um problema visceral, profundo, está nas raízes filogenéticas. Enquanto a dimensão do afeto está ligado a um cérebro mamífero e a dimensão cognitiva a uma área nova na evolução, que é o cérebro, o córtex novo, é o neocórtex. Portanto, entender o desenvolvimento até a vida adulta passa por compreender 3 inteligências, em que a primeira é uma inteligência mais motora, sensorial, depois uma inteligência emocional, que se desenvolve mais a partir do cérebro mielinizado, depois de 7 anos, e depois a puberdade. Ali eu botei 14 anos, mas na verdade é de 9 a 15. Com a mudança hormonal, a gente vai para essa inteligência cognitiva. O que está acontecendo hoje no desenvolvimento da criança? Uma supervalorização para a inteligência cognitiva, a explosão de escolas bilíngues. A gente tem que fazer uma pergunta bem profunda social. Para que eu quero que uma criança aprenda várias línguas com 3, 4, 5 anos de idade? A resposta óbvia é mercado de trabalho, para que ela se torne muito competitiva. Isso tem tudo a ver com a dissociação com a natureza. Porque se a gente imaginar que cada filho tem que ser o melhor aluno, então é uma briga de todos com todos. É uma reflexão profunda para a gente fazer depois. A criança moderna urbana, e o Brasil é um dos piores países do mundo nesse requisito, São Paulo tem o espaço verde para as crianças 2,6 metros quadrados. A ONU recomenda 12 metros quadrados. O tempo em contato com a vida virtual, televisão, intoxicação digital, é de 5 horas e meia. Então, esse é o cenário moderno, urbanizado, desconectado com a natureza, no mundo de plástico derivado do petróleo, no mundo bidimensional, sedentário, completamente diferente de 15% das crianças que vivem nesse ambiente rural, conectado à natureza, mundo de madeira, com horas conectadas ao clima, né? Então, esse é um cenário, vamos dizer, ideal, mas é que 10% da população. Hoje a gente entende essa relação com a natureza no nível tão visceral que a nossa microbiota intestinal tem sido chamada de psicobiota. E a gente tem vários entendimentos de autismo, de depressão, de uma série de fatores como parte do ambiente. Esse artigo bem interessante relaciona a microbiota com déficits de comportamentais, né, em ratos. E aí foi cunhado esse termo transtorno de déficit de natureza, que é muito aliado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles vêm juntos, por um jornalista norte-americano da Califórnia, que escreveu esse livro, A Última Criança da Natureza. O Instituto Alana lançou, trouxe ele para cá, eu tive o prazer de ser um debatedor lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Foi lançado no Ibirapuera, no Jardim Botânico, esse debate, há uns 4 anos atrás, trazendo esse cara. O que a gente tem na literatura, as consequências dessa desconexão com a natureza? Obesidade, alergia, hiperatividade, déficit de atenção, desequilíbrio emocional, baixa motricidade, falta de equilíbrio, falta de agilidade, desabilidade física e miopia.
a miopia mental e ocular. Esse grupo estudou 4 horas de contato da criança com a natureza, 2 horas, 2 vezes por semana, conseguindo reduzir 50% do uso de Ritalina em criança com déficit de atenção e hiperatividade. Coisa simples, muito simples, simplesmente entrar em contato com essa experiência tridimensional. E produzimos esses documentos aí junto com a Sociedade Brasileira, o Instituto Alana, que é a orientação dos benefícios da natureza para o desenvolvimento da criança e adolescente, e agora na época da pandemia. Então, esse manual está disponível gratuitamente. Eu fiz parte desse grupo, junto com a Bebel, que falou hoje de manhã, Maria Isabel. E o mais legal é isso aqui, a dieta da natureza, né? Que é a recomendação diária de ter um contato com o mínimo, com grama, com poucos... Aqui a gente tem, ó, essa planta aqui, ó. Parabéns pela organização do evento. A gente tem um pouco de natureza dentro da sala aqui. Aí o contato, o programa semanal, o programa mensal e o programa anual. O programa semanal, você vai para parques. O programa mensal, parques maiores. O programa anual, uma grande aventura da família em áreas mais remotas. Então, isso está começando a virar prescrição, tem vários argumentos. Esse livro está muito legal. E essa receita, porque o Richard Louv, esse jornalista, percebeu que a fração da sociedade que tinha maior capacidade de impacto de mudança no comportamento das crianças eram os pediatras, mais do que educadores. Então, por isso, houve uma combinação de educadores e pediatras no sentido de falar seriamente dessa indicação. Para esse momento da pandemia, a situação piorou muito, e a Sociedade Brasileira de Pediatria reconhece o direito ao brincar e ao convívio do lado de fora, ao ar livre. O brincar desorganizado, não orientado, livre. Por quê? Porque a depressão e a ansiedade só pioraram durante o período da pandemia, o nervosismo, o mau humor aumentou, assim como o consumo de doces e congelados, né, gerando obesidade. Está totalmente associado essa alimentação errada com situação de ansiedade. E aí surgiu esse conceito, que está ficando cada vez mais forte, de soluções baseadas na natureza, na literatura. Então, as recomendações são a dieta da natureza, então esse material está todo disponível. Durante a nossa experiência aqui no HC, eu coordenei de 2015 a 2019 uma experiência que foi criar um novo modelo de cuidado para as crianças, chamado Unidade de Pediatria Integrativa, que foi a primeira experiência na América Latina e que a gente colocou um programa baseado numa experiência de Londres. A experiência de Londres, o que ela mostrava? Que indivíduos internados, olhando para paredes brancas do seu leito, ficam mais tempo internados se ele olha para uma árvore. Só o fato de você ter o contato visual com a natureza, com o sol, o ritmo, você fica menos tempo internado. Então, a partir daí, a gente convenceu a gestão do hospital de começar um programa que começou com a Juliana Gatti, que é diretora do Instituto Árvores Vivas, de fazer ações, né? Então, eu vou mostrar algumas imagens no hospital. Então, ela fez em vários ambientes, mas aqui é dentro do Hospital de Câncer Infantil da USP, né, o Itaci, em que ela primeiro mapeou o ponto de vista de cada um do leito do lado de fora e começou a replantar árvores. Foi um trabalho primeiro com o ambiente das árvores ao redor e depois levando para dentro escala de plantão para regar a planta, em vez de escala de plantão para dar injeção. E isso foi batizado como terapia de apreciação da natureza, levando para o leito da criança a memória olfativa, a memória visual da natureza da sua região, porque tinham crianças de todo o Brasil, inclusive crianças indígenas ou crianças de outros países da América Latina. Então, o resultado foi muito interessante em relação à felicidade, à redução de dor, reconexão com sentimentos positivos. Foi muito legal.
O segundo case que eu quero comentar está acontecendo aqui ao lado, no Hospital Universitário da USP, que é baseado na fenomenologia de Goethe, de Steiner. A Ivone trabalha com terapia musical. Ela começou a trabalhar lá no Estudo da Criança e trouxe para cá, e agora o projeto está crescendo muito, que é o projeto de levar a arte junto com a observação da natureza para as crianças. Então, o primeiro projeto foi focado na música, e até foi o tema dela do mestrado, uma revisão sistemática e meta-análise da influência da música nessas crianças com câncer. E aí o processo ele está em andamento, né? O Goethe, ele é considerado um proto-fenomenologista, porque a gente conhece Husserl como o pai da fenomenologia, mas o Goethe fez toda uma trajetória empírica de contato com a natureza, que serve de base a toda uma visão que usa a arte como método de aproximação da natureza. Então, começou a ser feito esse trabalho. Vou mostrar algumas imagens. Então, a música dentro e a música junto com a natureza, junto com pintura. A gente lançou aqui pelo HC o livro Medicina Integrativa na Prática Clínica, que traz um capítulo também da natureza. E é isso que eu queria falar. Muito obrigado. Depois fica aberto a perguntas, tem mais coisa para contar. Obrigado. Seguindo a nossa mesa, convidar agora o professor Dr. Danilo Guimarães, do Instituto de Psicologia da USP, por favor. Yandecarupadjuma, Tirerama Tupandicupé, Diruapima Danilo. Então, boa tarde. Meu nome em Guarani, Tupandicupé, e Danilo, meu nome de batismo, né, de registro em cartório. Quero agradecer o convite para estar aqui fazendo uma exposição sobre a rede de atenção à pessoa indígena, que é começou como um projeto e é um serviço que nós temos aqui no Instituto de Psicologia, e as reflexões que a gente tem em torno das questões de saúde mental. Bom, quando recebi o convite para fazer essa fala, né, também agradecendo a Marilene, a Bia, né, que entraram em contato comigo, eu me lembrei de uma participação que nós tivemos num Congresso Brasileiro de Saúde Mental, organizado pela Associação Brasileira, né, a Abrasme, em 2014, que foi lá na Amazônia, em Manaus. E, nesse evento, eles convidaram algumas pessoas indígenas e também apoiadores, né, acadêmicos ou pessoas que desenvolviam projetos com comunidades indígenas para falar sobre o tema da saúde mental junto às pessoas, às comunidades indígenas. E eu aproveitei a ocasião, me articulei com muitas das pessoas presentes, e nós organizamos um documento para ser lido no final do evento, né, e ser votado na plenária. Ficou conhecido como Carta de Manaus. E na conclusão da carta, então, acho que é legal trazer aqui para vocês, né, o que então, os indígenas, a manifestação dos indígenas, né? Percebemos que grande parte das vulnerabilidades psicossociais que atingem os povos indígenas é consequência das formas de marginalização e conflito que envolvem a luta pela terra, a invisibilização dos povos, o preconceito e o questionamento da identidade indígena no mundo contemporâneo. Nenhuma perspectiva de futuro do ser indígena é possível quando não conseguem deter nos seus territórios os costumes e práticas sustentáveis.
Tais costumes e práticas devem ser as referências para o pleno exercício da capacidade dos povos para gerirem os processos de educação, promoção da saúde, economia, alimentação, apropriação de saberes e escolhas quanto ao que pretendem construir para as futuras gerações. Em consulta aos povos indígenas presentes, foi enfatizada a necessidade de efetivação e cumprimento das leis que determinam o respeito à diversidade cultural indígena, pois a realidade ainda se mostra muito distante disso, né? Então, essa seria a conclusão assim, da reflexão que as pessoas indígenas estavam fazendo naquele momento, e que, enfim, ao falar de território, né, aqui a gente, de alguma maneira, remete à ideia de natureza também. Muitas vezes, né, me lembro do Davi Copenau, quando questionado a respeito da natureza, do meio ambiente, ele vai dizer, bom, mas para a gente não existe o meio ambiente, é um ambiente como um todo, né? Nós não vivemos no contexto urbano ou num contexto fora da natureza, a natureza está lá, longe, um lugar que a gente vai visitar de vez em quando. Para a concepção indígena, tudo isso é natureza, né? E aí a questão é como que a gente lida, respeitando ou não as nossas necessidades, né, enquanto seres naturais, né, que somos. Bom, e aí nós temos refletido bastante sobre os ideais eugenistas, né, impregnados na história da psicologia, porque vão fazer justamente uma associação dos povos indígenas, né, a uma condição de natureza e, portanto, de ausência de civilidade, né, em oposição às pessoas dotadas de cultura, aquilo que seria o processo civilizatório, né. Então, nisso a gente vê toda uma concepção evolucionista, né, hierarquizadora das diferentes sociedades. E aí as sociedades inferiores estariam mais próximas à natureza, as superiores mais distantes, né, construindo esse mundo artificial de plástico aqui que nós temos bastante contato, que estamos começando a criticar agora, né? Bom, então, na história da psicologia, né, a própria ideia também, muitas vezes, de evolução psíquica, né, está ligada a uma ideia do primitivo, né, e o avançado, né, e isso muitas vezes constitui a própria teoria, né, o primitivo como sendo alguma coisa da qual a gente deva se afastar em direção a alguma outra coisa supostamente mais elaborada, né. Bom, isso está no Wundt, né, se a gente pegar a obra do Wundt, Psicologia dos Povos, a gente tem toda essa hierarquização, né, a evolução psicológica, ela acompanha essa progressão de um estado dos povos, né, da condição de natureza para uma condição de civilização. Então, isso está lá no clássico, né, texto do Wundt. E, no Brasil, né, os ideais eugenistas também estabeleceram uma relação estreita com a psicologia eu diria pseudocientífica, né? Então, com influências externas de autores ligados então às perspectivas eugenistas, aí tem algumas referências, o Agassiz, Lametrier, Cuvier, Spencer, Galton, e influências internas, né? Então, no Brasil, a gente tem textos, né, publicados como esses em 1931, A Evolução Psíquica da Raça, que vai falar justamente desse processo, né? Psicoeugenia, a ideia de aperfeiçoamento mental, a psicologia do eugênico, eugênico-psíquico, a psicologia étnica, comparando povos e condições psicológicas, né? Eugenia na profilaxia das moléstias mentais, a ideia de melhoramento psíquico, etc. Então, é importante a gente ter uma compreensão, né, de como a nossa área de conhecimento ela vai se constituindo e também vai difundindo na cultura uma série de concepções que estão presentes até hoje e que que é necessário criticar isso até hoje, né? Enfim, e a ideia de eugenia ela está ligada, né, tanto a um processo mais organicista, né, de embranquecimento das pessoas, nessa tela Redenção de Cã, do Modesto Brocos, né, mostra muito isso, né, uma senhora negra, uma moça mais jovem,
um pouco mais branca e um filho branco, né? E ali ao lado um homem branco. Então essa ideia de que pela mistura das raças, né, aí se conseguiria embranquecer a população, né? E o Brasil levou as teses eugênicas, inclusive, para congressos internacionais. O Brasil era um grande construtor e propagador desse tipo de tese, né? Então, a partir dos controles das políticas imigratórias e do processo de miscigenação, os eugenistas almejavam homogeneizar a raça nacional por meio de um processo de branqueamento, um caminho que, desde o século XIX, seduzia as elites nacionais, ou assumindo a identidade mestiça, como defendia um grupo de intelectuais. Mas não só nessa vertente organicista, né? A gente vai ter também uma vertente cultural da eugenia, né, que está muito ligada, por exemplo, ao processo de escolarização, tomando como modelo de escolarização os modelos eurocentrados, né? Então, o Brasil seria um país supostamente atrasado porque não tinha uma educação superior tal como os países europeus ou os países ricos produziam essa educação, né? E, nesse sentido, o que se precisava fazer? Então, retirar as pessoas da sua cultura, da sua tradição, dos seus modos de vida não educados e educá-los segundo uma perspectiva de escola muito diferente daquela que era a perspectiva educacional dos povos originários, né? Então, a gente tem isso. Vai acontecer, né, no Brasil uma certa ideia, por exemplo, de homogeneização da língua portuguesa, e de formatação dos modelos escolares, né, segundo uma lógica que distanciava as crianças de suas famílias, inclusive, né? Bom, então esse é o campo assim de problemáticas que eu acho que era importante introduzir aqui com vocês, com relação a qual a nossa rede indígena lida dentro da universidade, né? E aí eu vou passar aqui a seguir a pensar o que foi, então, a introdução, a construção da rede de atenção à pessoa indígena aqui no Instituto de Psicologia e que impactos a gente tem conseguido produzir e o que a gente gostaria ainda mais de avançar, né? Bom, então a gente inicia a rede indígena dentro, né, como eu estava falando, desse conjunto de questões, né, com o reconhecimento de desafios tanto metodológicos quanto práticos, né, para o nosso trabalho aqui. Ela nasce de encontros que o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo veio produzindo no ano de 2008, entre 2008 e 2010, e que resultou num livro que se chamava Psicologia e Povos Indígenas, né? E esses encontros do CRP, eles tiveram origem numa demanda que os indígenas fizeram. Em 2004, a Secretaria de Assistência Social, vinculada ao governo federal, então dirigida pelo Paulo Maldos, né, que é um psicólogo formado aqui pela PUC, e que, ao ouvir as pessoas indígenas, achou que o conjunto dos temas, das questões ali, tinham muito a ver com as possibilidades de trabalho da psicologia e direcionou as reivindicações para o diálogo com o Conselho Federal. E o Conselho Federal, então, organizou um evento reunindo as lideranças indígenas, produzindo essa escuta, e dali deliberou que os conselhos regionais constituíssem grupos de trabalhos para lidar com as necessidades indígenas das suas regiões. A questão é que, no Brasil inteiro, nenhum conselho regional conseguiu construir um grupo de trabalho. Nem na Amazônia se constitui um grupo de trabalho para lidar com as questões indígenas, mas em São Paulo isso foi possível, né? Lembro de algumas pessoas, a Lumena, né, teve um papel importantíssimo na construção desse GT. E aí eu estava no período do doutorado, acompanhando essas discussões, e pude acompanhar, por exemplo, o lançamento desse livro. E no lançamento do livro, algumas lideranças indígenas tinham sido convidadas, e foi um momento em que eu pude pegar o contato delas, né? E aí é um pouco paradoxal, né? Por como você, né, começa essa apresentação falando em Guarani, se apresentando com o nome indígena, e vai só pegar o contato em 2011, né?
porque a minha ancestralidade é do povo indígena Machacali, né? Eu sou do extremo sul da Bahia, e o povo indígena Machacali está numa região que vai do Vale do Rio São Mateus até o Vale do Rio Jequitinhonha, pegando o litoral e o sertão norte ali de Minas Gerais, né? Então, esse é o meu território originário. E mesmo, né, conhecendo a minha ancestralidade, eu vivi esse processo, né? Esse processo que estava relatando no início, de afastamento, né? Então, de afastamento da população local em relação às comunidades indígenas, afastamento das famílias em relação às suas origens e de tentativas de sobrevivências a partir de uma entrada num processo de escolarização que levava até ao questionamento da sua identidade e a uma certa ruptura, né? Como se o retorno, né, à sua origem étnica ou a afirmação dela fosse um signo do atraso. Então, tudo isso acontece, né, também ali num contexto social do qual a minha família e a minha pessoa, né, eu me constituí. Enfim, mas a partir desses encontros, né, do Conselho em Psicologia, e a questão indígena sempre esteve presente aqui no Instituto, né, eu me formei aqui. E aí, no meu terceiro ano, numa aula de psicologia social, a professora pergunta para os alunos qual era a sua origem étnico-racial, segundo os critérios lá de classificação. E eu me lembro de estar numa sala de aula em que quase todas as pessoas ou eram brancas ou de origem asiática, e tinha uma pessoa negra, e eu fiquei na dúvida até se eu respondia que era negro ou indígena, e aí tinha essa memória familiar, né, da origem Machacali, e acabei optando por afirmar ser indígena. Então, de certa maneira, o processo da universidade, a retomada da identidade, a participação em coletivos estudantis com uma reflexão um pouco mais crítica, isso foi produzindo essa vontade de um reencontro, né, de um encontro com a ancestralidade, que vai acontecer em 2011, quando o Conselho de Psicologia aqui também estava produzindo esse tipo de aproximação. E aí, em 2012, né, eu propus, né, uma visita. Então, peguei o contato de um educador de uma escola, de um Centro de Educação e Cultura Indígena, que é o CECI, que ficava na aldeia Crucutu, localizada aqui na região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. E lá nós começamos uma série de conversas, e o educador indígena, né, o Luiz, ele foi muito nítido. Na primeira fala para mim, ele dizia que não queria pesquisadores lá. Eu me apresentei como professor aqui do Instituto e que gostaria de fazer uma visita, e ele falou: você pode vir, mas a gente não quer pesquisador aqui, tá? E aí eu levei essa afirmação muito a sério, né? Porque, conversando um pouco mais com ele, né, ele dizia: olha, as pessoas vêm aqui, extraem uma série de conhecimentos daqui, produzem suas dissertações, teses, artigos, progridem na carreira, a comunidade continua do mesmo jeito. Então, não faz sentido, né, para a gente a presença de pesquisadores se não for para produzir conhecimentos e ações que impliquem numa melhoria das condições da própria comunidade, né? Então, levando a sério essa afirmação, nós optamos por construir projetos de extensão e não de pesquisa, né? E a ideia era, de alguma forma, devolver à comunidade algum conhecimento que a universidade já tinha adquirido e construído a partir, inclusive, delas, né? Bom, e aí, nessa perspectiva dos projetos de extensão, a gente recebeu demandas da Unidade Básica de Saúde da FUNAI para desenvolver trabalhos com os jovens da comunidade, trabalhar temas como o uso abusivo de substâncias que aconteciam ali. Depois apareceram alguns temas que envolviam violências domésticas, que muitas delas também eram decorrentes desse uso abusivo de substâncias, né?
E aí foi muito interessante, numa conversa com os anciões da aldeia, né, que diziam assim, olha, os jovens eles são muito criticados. Não é legal esse tipo de trabalho, né, deles serem muito criticados, né? Ao invés de vocês criticarem ou tentarem negar ou condenar, né, supostamente as atitudes que eles faziam, mais importante era valorizar o que eles poderiam fazer de positivo em relação à comunidade, né? Então construir um caminho, porque o que a UBS queria que nós fizéssemos é que a gente desse uma aula mostrando por que o uso de substância X ou Y era prejudicial à saúde, né, numa atitude pedagógica, e a gente se recusou a fazer isso, né? Então, e ao nos recusarmos a fazer isso, recebemos essa orientação, que foi muito interessante e norteadora do nosso trabalho. Então, um dos primeiros trabalhos que eles queriam fazer era, por exemplo, o ancião queria plantar as plantas medicinais, e ele precisava fazer intercâmbios entre sementes, mudas de plantas medicinais com outros anciãos de outras aldeias. Então, ele precisava de um apoio para desenvolver esse trabalho que ele já estava fazendo, e a ideia era que a gente pudesse envolver os jovens da aldeia nesse tipo de ação, né? E, na medida em que eles fossem se sentindo mais engajados, envolvidos numa atividade de valorização e fortalecimento da sua própria cultura e das pessoas da comunidade, né, a nossa ideia era de que automaticamente, não é bem automático, né, mas que progressivamente eles fossem se afastando de processos autodestrutivos, né? E assim a gente foi procedendo, junto com a comunidade. Seguimos, né? Organizamos aqui no Instituto o primeiro encontro, que era Psicologia e Povos Indígenas, Saberes e Práticas em Diálogo. Isso foi em 2012. E a partir desse encontro surgiu o interesse de que novos encontros, né, acontecessem nas aldeias, de intercâmbio entre as lideranças das aldeias. Então, foram chamados Ruvichakwere e Mboatã. A gente conseguiu apoiar 2 encontros, um em 2013 e outro em 2015. Né? Nesse meio tempo, teve a Carta de Manaus, aquela que eu li no comecinho, e as rodas de conversa com as mulheres. Né? Também, no sentido da roda de conversa com as mulheres, foi muito importante a gente trazer exemplos, né, de mulheres das comunidades indígenas que tinham um protagonismo bastante forte e reconhecido, né? Então, a gente, nessa demanda pelo trabalho da roda com as mulheres, né, a nossa primeira proposta foi fazer uma oficina, uma espécie de oficina, sobre a Marta Guarani, que foi uma mulher indígena muito forte na luta pela demarcação das terras e nos conflitos no Mato Grosso do Sul, né? Enfim, então, sempre, né, nossa proposta de trabalho partia das orientações, né, tanto das pessoas da comunidade quanto das formas comunitárias e da valorização das figuras comunitárias, né? Desse trabalho, a gente foi para as aldeias de Itanhaém, e ali era um projeto de turismo de base comunitária, dentro da perspectiva da Lei 11.645 de 2008, que prevê ensino de história e cultura indígena e africana em todas as escolas. E aí havia uma questão assim de contestar o livro didático e as imagens estereotipadas do indígena como alguém do passado, nu ou indígena amazônico, né? Fala, não, nós estamos aqui, nós estamos na periferia de São Paulo, nós estamos a poucas horas ou minutos da sua casa, a gente não está na Amazônia, né? E nós estamos na universidade, nós estamos também no contexto urbano, enfim. Então, a ideia desse turismo de base comunitária era proporcionar a estudantes de escolas, né, tanto uma vivência comunitária com o indígena contemporâneo, com as comunidades e seus desafios contemporâneos, quanto, no caso da aldeia de Itanhaém, uma inserção no ambiente, né, da aldeia, que era situado no meio de uma floresta, de uma mata atlântica, né, ali na fronteira, na região do litoral. Então, essa vivência, entendendo também como ela é proporcionadora de transformações significativas,
tanto em termos de conhecimento quanto afetivas, né, do encontro entre as crianças e a comunidade. Bom, disso a gente produziu algumas referências, né, esse livro, Caminhos Indígenas Guiando os Diálogos com a Psicologia, foi uma delas. Aqui reunindo experiências da América Latina, então tem gente do México, da Argentina, da Colômbia, né, psicólogos que atuavam em diferentes contextos em países latino-americanos e diferentes estados do Brasil. E aí surgiu a proposta de construção da Casa de Culturas Indígenas aqui no Instituto de Psicologia, em 2016, porque, além de ir para as aldeias com os estudantes, a gente também fazia um intercâmbio e eles vinham para o Instituto. E eles não se sentiam à vontade, por exemplo, de fazer uma fala num auditório como esse, né? Então, a gente fazia uns fóruns e faziam alguns eventos e recebemos esse comentário: olha, aqui a gente não pode fumar o petinguá no auditório, as pessoas ficam sentadas uma atrás da outra, e, né, eu não me sinto confortável, as janelas todas fechadas não deixam a mente, né, poder ficar aberta, né, para sensibilidades, enfim, os cheiros, o vento, a iluminação, etc. Então, a gente fez essa proposta, né, foi num projeto escrito junto com uma pessoa, uma das lideranças indígenas do Jaraguá, que sempre nos acompanhavam. Te apresentou aqui, então, o diretor era o professor Gerson, e que prontamente viu ali um potencial grande na proposta, mas ele estava no momento de transição da direção para a professora Marilene Proença, e assim que a Marilene ficou sabendo, se animou bastante, a gente foi junto para a aldeia fazer uma visita para conhecer o espaço da casa indígena na aldeia, que era uma casa com as mesmas características que a gente pretendeu fazer aqui. E, graças também ao esforço da Marilene, né, porque, num dado momento, a Superintendência do Espaço Físico da USP não estava entendendo o que estava acontecendo, e precisou a Marilene ir lá explicar, e aí conseguimos retirar, enfim, desempacar, né, o processo, e a coisa aconteceu. E aqui foi o dia da inauguração, em 2017. Eles vieram, a gente cantou aqui, foi muito bonito esse dia, né? E fica o convite, acho que o meu tempo está acabando, eu não vou ficar detalhando muito, né? Eu ia dizer assim que, com a construção da casa, então, para a gente concluir, né? Com a construção da casa, os indígenas, diversas pessoas indígenas começaram a demandar, inclusive, atendimento psicoterapêutico, que eles não se sentiam à vontade que fosse feito, por exemplo, no centro-escola, nesse espaço arquitetônico, mas queriam que acontecesse aí. Então, nós criamos, dentro da rede indígena, um núcleo. Então, começamos a reunir alguns estudantes, algumas pessoas interessadas em oferecer esse atendimento, e começamos a propiciar esse atendimento dentro da casa. Com a pandemia, né, essas vindas para a universidade não podiam mais acontecer. Mas é interessante que parece que a própria referência, né, de que há um espaço assim, e que funciona, e que produz um atendimento diferenciado, passou a propiciar o interesse e o engajamento de pessoas indígenas para, inclusive, o atendimento online. Então, a gente tem uma demanda bastante intensa para os atendimentos, inclusive temos dificuldades de dar conta, suprir toda a demanda que chega, né? E nem divulgamos muito, porque a gente acha que, né, assim, não é possível também a gente abrir muito e depois não conseguir atender, né? Então, a gente preserva bastante, e mesmo assim temos uma demanda alta. Tem algumas produções que vieram acontecendo depois, né? E a gente tenta produzir em coautoria com as pessoas indígenas. Então, o educador indígena escreve com a gente e assina o texto, né? A gente lê junto, altera o texto, inclui os termos indígenas como parte da linguagem
dos textos acadêmicos também, porque aí a gente vai desconstruindo uma certa ideia de, como aquela que como eu disse no começo, né, de que haveria um antagonismo entre o indígena e o acadêmico. Não há, né? Há muito potencial de diálogo e de aprendizados mútuos, né? Enfim, era isso que eu queria dizer e fazer o convite para vocês participarem do Yemboia Okaigua, Ensinamento aos Iniciantes do Tiondaro, que é uma atividade que nós estamos organizando esse semestre. São 8 encontros em que os indígenas vêm até aqui o Instituto e ensinam essa prática milenar, né, de cuidado com o corpo e que se desdobra em cuidados com a alimentação, com uma certa concepção de pessoa, de espiritualidade, de bem viver, né? Então, fico aí, deixo o convite para vocês, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau.